O meia Miguel Gonçalves será julgado nas próximas horas por conta da expulsão contra o Botafogo e a pena pode ser bem pesada, afinal de contas, a súmula carregou contra o colombiano. Nós vamos falar sobre uma nota emitida pela principal torcida gremista que desmente rumores, mas também se posiciona sobre as vaias contra Renato, que estão sendo programadas para a retomada da data FIFA. Depois da vinheta, a gente fala mais sobre os bastidores do Grêmio. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Lembra que esse conteúdo é um oferecimento de KTO. KTO.com é para jogar com responsabilidade. O cupom A Dupla te dá direito a 20% de bônus em cima do primeiro depósito e lembra que a aposta pode fazer você perder dinheiro. Então, juízo, tem que ter mais de 18 anos, responsabilidade lá nessa época de data FIFA. Eu, que não sou muito fã dos jogos de seleções, gosto de dar uma olhadinha nos esportes americanos. NFL, NBA, vai na KTO, te diverte. Quero falar com vocês sobre as últimas horas e eu começo falando sobre um julgamento que preocupa muito algumas pessoas do Grêmio. Eu estou falando de Monsalve. Ele pode ser punido na manhã desta segunda-feira, quando o pleno do STJD irá se reunir para julgar a expulsão do Monsalve na partida contra o Botafogo. Naquela oportunidade, Monsalve viu a súmula carregar contra si. Quando eu digo isso, é porque o Monsalve acabou sendo indiciado, foi denunciado por prática violenta e praticar tumulto. E somadas, as penas podem gerar uma punição de 2 a 10 jogos de suspensão. A defesa está armada, evidentemente, mas nós estamos falando de um jogador importante, mesmo que não seja utilizado pelo técnico Renato nos últimos jogos, mas que o Renato pretende utilizar. Vamos lá, vamos aqui lembrar, o Renato prometeu na última entrevista que para o duelo contra o Juventude, a sua ideia é um time mais ofensivo, o que pode significar ou Cristaldo ou Monsalve entre os titulares. O Renato falou isso com todas as letras. Agora, essa punição para o Monsalve, caso ela venha a se confirmar, poderá tirar o jogador do duelo. Se o Monsalve pegar a pena mínima, 2 jogos, ele precisa cumprir 1 jogo porque a suspensão automática já foi cumprida. Então, é uma situação bastante delicada, E aquela expulsão contra o Botafogo, a gente lembra, pelo menos eu me recordo, que foi uma entrada dura do Monsalve, mas não foi violenta, Não foi com a intenção. De qualquer maneira, o julgamento é na manhã desta segunda-feira e nós teremos uma decisão e uma definição até sobre a estratégia do Renato para o jogo do dia 20, partida importantíssima para o Grêmio dentro do Campeonato Brasileiro. Aliás, por falar neste jogo, existem algumas movimentações por parte de torcedores que pretendem vaiar o técnico Renato de uma maneira muito significativa neste duelo contra o Juventude. Afinal de contas, de acordo com o Renato, ele quer ouvir a torcida sobre permanecer ou não. E na cabeça desses torcedores, uma vaia na escalação, mais uma vaia forte principalmente, poderá ser uma resposta importante para o Renato. Então, algumas pessoas, principalmente nas redes sociais, estão falando sobre vaiar, caprichar nessa vaia e tudo mais. Existem movimentos que são a favor da continuidade do Renato e que estão prometendo calar as pessoas que tentar vaiar. Algumas torcidas foram colocadas como responsáveis por essa ideia nada simpática, muito pelo contrário, que até vai para um lado agressiva, violenta, porque quando eles falam em calar, eles estão intimidando, dá a entender que pode ser na base da força, e isso não pode. De jeito nenhum isso não pode. Espero que o Grêmio esteja atento a esta situação. E a geral do Grêmio, principal torcida gremista, emitiu uma nota no final do sábado, na verdade, e essa nota repercutiu bastante no domingo, dizendo que não tem qualquer envolvimento com qualquer tentativa de intimidação ou de calar a manifestação do torcedor, que eles não possuem nenhum integrante que esteja relacionado a essa ideia que circulou nas redes sociais, mas que eles são contra a vaia. Eles não entender que não é o momento de criar uma atmosfera negativa.
né? Porque Vaiar criaria uma atmosfera negativa. Vaiar apenas o técnico, antes do jogo começar, para a geral do Grêmio, criaria uma atmosfera negativa. Particularmente eu não concordo, mas enfim, eles estão no direito deles. Eles colocaram lá que não concordo com a ideia de intimidação, mas também não concordo com a ideia de uma vaia antes do duelo, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que esse jogo contra o Juventude ele é muito significativo para o Renato, ainda mais depois de tudo que aconteceu. Também é um jogo decisivo para o Grêmio. A gente precisa lembrar aqui, o Tricolor está a 3 pontos da zona do rebaixamento. É verdade que tem muito time que está ali. Hoje a realidade do Campeonato Brasileiro aponta 7 clubes para 2 vagas no rebaixamento e o Grêmio está entre esses 7, então tem que ter juízo. Vaiar o Renato pode ser uma estratégia interessante para ele sentir que a galera não quer mais, mas a atmosfera do estádio é afetada por conta de uma vaia antes do jogo? Tem gente que acredita que sim. Eu não acredito, mas enfim, esse é o debate que está estabelecido. Por falar em Renato, vamos falar um pouquinho de cumplicidade, camaradagem, fair play. Vamos falar? Eu tô falando de Abel Ferreira. O Abel ele presenteou o Renato com um vinho, eles se dão super bem os dois, né? Eles têm comportamentos bem parecidos, diga-se de passagem. E o Renato ele publicou nas suas redes sociais um agradecimento mostrando o vinho que o Abel Ferreira deu para ele. O Abel, que é um camarada do Renato, um parceiro do Renato, né? Teve esse jogo, um amasso do Palmeiras, mas pelo menos a amizade ali prevaleceu. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e lembrando que nesta segunda-feira, último dia de folga dos jogadores porque a reapresentação é na terça. Então a gente se vê. Tchau, tchau.